É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso poderoso Pai, nós intercedemos em favor de cada pessoa que se encontra aflita, abatida, desesperada, algumas carregando uma dor imensa na alma. Para muitos, essa dor tem sido até maior do que a dor física, maior do que uma doença. Por isso, meu Deus, toca nessa alma, nessa mente que talvez tem pensado na morte como um escape, uma saída dos seus problemas. Essa pessoa que não enxerga uma solução, toca agora, meu Deus, e levanta essa pessoa. Aqueles que estão no hospital, desenganados, aqueles que se encontram em casa, tomando muitos remédios, prostrados, não conseguem reagir, sair de casa, fazer ou realizar suas atividades do dia a dia. Toca nessas pessoas agora e que toda amargura, tristeza, doença, tudo aquilo que estiver ao redor dessa pessoa, essa carga, esse peso, em o nome do Senhor Jesus, saia agora. E que seja essa pessoa tocada pelo teu poder. Receba agora forças, receba de Deus a paz, ânimo, forças para reagir e para lutar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Aos 9 anos de idade, eu estava já indo no mercado furtar suco e chocolate. E quando chega aos 18 anos, é onde eu vou preso a primeira vez. E ali para mim foi uma faculdade. Eu saí ali preparado para cometer crimes maiores. Meu nome é Evanes, eu tenho 43 anos de idade. E a minha vida tem um divisor de água antes do Espírito de Deus e após o Espírito de Deus. Porque eu venho de um lar religioso, não faltava fé na nossa família, não faltava religiosidade, porém uma fé pautada nas coisas erradas. Porque tanto da minha parte, dos avós paterno e materno, eles serviam aos encostos, às entidades, só que a nossa vida era destruída. Miséria, fome. Eu me lembro que aos 5 anos, eu no banheiro olhava, de repente meu pai chegava, já via os pratos caindo no chão, panela voando. Aí eu via ali, era meu pai agredindo a minha mãe. Então eu cresci com esse pensamento, já cresci com essa revolta. Aos 9 anos de idade, eu estava já indo no mercado furtar suco e chocolate. Aos 13 anos, eu já, por uma desavença na escola, eu já estava entrando na escola armado. Então, aos 17 anos, eu migro para o crime. E o que acontece? Eu já começo a ter a visão dos traficantes. Os traficantes começam a ser, para mim, um exemplo, uma referência, porque eu ficava olhando eles passar com a moto,
Eu ficava vendo eles passarem ali com os tênis importados, corrente de ouro no pescoço. Então eu já comecei a mirar naquilo ali. Eu comecei já a desejar aquela vida para mim. Então aí também já fui partindo para o assalto à mão armada. E quando chega aos 18 anos é onde eu vou preso a primeira vez. E dentro do sistema prisional, alguns tinham as escolha de querer fazer um estudo, um curso, mas eu não queria isso para mim. Na verdade, eu queria mais me aprofundar no crime, e ali para mim foi uma faculdade, porque ali eu aprendi a mexer em armas, ali eu comecei a fazer contatos, fazer amizades, né? E após 3 anos preso, eu consigo sair de liberdade. Só que a expectativa da família era o quê? Ele vai sair renovado, ele vai sair restaurado, ressocializado, mas na verdade eu saí ali preparado para cometer crimes maiores, né? Crimes mais perigosos, e onde eu acabei voltando preso novamente. E ali eu fiquei mais um tempo, fiquei mais 7 anos preso, né? Que juntando com a primeira dá 10 anos, pouco espaço de liberdade na rua, aí eu tenho a oportunidade de sair novamente. Só que aí quando eu chego em casa, eu já noto a diferença. Eu já noto a diferença por quê? Porque dentro de casa já não tem mais cerveja, dentro de casa já não vinha mais caipirinha, já não tinha mais o que era errado. E aquilo me chamou a atenção. E foi quando eu fui ter a ciência que aí a minha família tinha conhecido a fé verdadeira, né? A minha mãe, por um convite de uma pessoa, foi numa reunião e ali ela teve a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E mesmo assim ainda voltei preso, mais uma vez. E comecei aquela nova rotina, a passar por diversas penitenciárias. Só que naquele momento difícil, eu lembrei das palavras que minha mãe estava me falando. Acerca de Jesus, acerca da mudança. Eu já comecei a desejar aquilo para mim, falei, poxa, minha família mudou. Eu fiz uma oração, falei, ó Deus, se é verdade, isso que minha mãe está falando vai acontecer comigo. O Senhor vai me dar uma oportunidade e aí, sendo assim, eu vou mudar de vida. Então, aquela oração, mesmo eu sendo bandido, mesmo eu sendo do crime organizado, eu creio que Deus ouviu. Então foi aonde algumas coisas foram acontecendo. A pessoa que caminhava comigo, a gente terminou, já fiquei sozinho. As ajudas que eu tinha, já passei a não ter. A vida que eu tinha lá fora também já passei a não ter. Eu comecei a passar dificuldade dentro do presídio. E eu olhando hoje, eu vejo que era o próprio Espírito Santo apertando, criando uma situação para que eu, de fato, viesse cumprir aquilo que eu falei. Então eu escrevo uma carta para minha mãe e falo, mãe, manda uma Bíblia para mim. Manda uma Bíblia para mim porque eu acho que chegou a minha hora. E recebi essa Bíblia. Então quando chega essa Bíblia nas minhas mãos, ali foi uma espada, foi uma ferramenta. Porque eu estava num presídio que não é autorizado o trabalho lá dentro ainda, por se tratar de ser um presídio de segurança máxima. Então não é porque a igreja não quer, não é porque os pastores não querem, mas é porque ali não pode ter esse trabalho ainda. Então ali a Bíblia para mim foi um divisor de água, porque ali eu comecei a ler. Se não tinha um pastor para me batizar, como que eu ia ser batizado? Então Deus falou comigo em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, sobre as torrentes das águas. E falou, sai na fé que eu vou mandar chuva. E foi o que aconteceu. Eu saí no outro dia, choveu, eu me lembro que eu deito no pátio e ali foi o meu batismo nas águas. Ali foi o dia que Deus foi glorificado na minha vida. Quando eu levantei, eu já levantei forte, preparado, aquele espírito acusador já caiu por terra. E nesse percurso aí de meditando a Bíblia, foi passando um tempo, e quando fui parar para perceber um dia todo especial, porque ali eu tive uma experiência com Deus, ali eu recebi o Espírito Santo, né? Eu recebi o Espírito Santo, então ali entrou uma força dentro de mim, que eu falei, agora eu vou vencer tudo. E foi num momento surreal, porque eu tinha um ódio de uma pessoa. Eu tinha um ódio mortal. Inclusive, quando a gente se separou, o que veio na minha cabeça foi, manda matar ela. Manda matar ela. Eu tinha um ódio mortal. E quando eu pensei nessa pessoa, eu já não conseguia mais sentir esse ódio. Eu senti alegria, né? Porque o Espírito Santo, ele tirou isso de mim. E foi muito marcante esse dia, porque foi um divisor de água, porque a partir dali as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu ainda fui condenado. Eu fui condenado a 16 anos de prisão, né? Fui condenado a 16 anos. E
Milagrosamente, passando 2 anos e 11 meses, eu nessa fé, passando espírito, os funcionários vendo a diferença também em mim. Um funcionário de nome Seu Paulo foi na porta da minha cela. Ele falou assim: olha rapaz, a sua vida está mudando, hein? Ninguém sabe o que aconteceu. Arruma suas coisas que você vai embora. Olha, ali foi a prova de que o Espírito Santo estava comigo, porque eu vi as cadeias caindo ao chão e Deus estava me libertando para eu vir aqui fora e pregar o Evangelho. Sendo assim, já se passaram agora 10 anos que eu estou de liberdade, né? Com a vida totalmente transformada. Hoje não preciso mais roubar, tenho meu próprio sustento. Eu que vivia na prostituição pesada devido à vida que eu vivia, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Que Deus me deu. E também hoje eu tenho a oportunidade de falar aos presos também, porque eu tive até dificuldade para voltar a entrar dentro do presídio, mas devido à coordenadoria, devido à secretaria não acreditar na minha mudança, aí o pastor foi lá, conversou, passou que eu já estava firme aqui fora, casado, né? Então eles autorizaram a minha entrada. Por isso que eu também tenho muita gratidão por você, ou por vocês que são patrocinadores da obra de Deus, do jornal Proclamadores do Telhado, porque vocês não sabem a importância que isso tem para nós, porque eu fui alcançado através também do jornal e dos folhetos dos propósitos da igreja. E o mais forte disso tudo não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu moro, não é a esposa maravilhosa que eu tenho. O mais forte disso é hoje eu poder entrar dentro do presídio e falar para os presos o que Deus fez na minha vida. Olhar nos olhos deles e falar: olha, o que Deus fez na minha vida, Deus também vai fazer na vida de vocês.